essa libertação de manhã e a libertação também à noite. Hoje eu vou só dar um início de algumas coisas que Canhada, fica de pé Canhada. Canhada vai, esse rapaz ali, ó, bonito ali que está daquele lado ali, levanta a mão, pode baixar, que ele vai trazer aqui um seminário para vocês, são 2 encontros, né? Então, hoje eu vou dar uma explanação um pouquinho, vou falar sobre este conteúdo, a gente vai entrar aqui, nessa parte da palavra que é muito importante, que é a sequência daquilo que a gente deseja que aconteça com a gente. E eu queria falar com você, porque há uma pergunta que a gente precisa fazer nessa noite. Então pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem governa o seu coração? Pergunta para ela. A resposta que você vai dar nessa noite, no final da palavra, vai dizer como anda a sua vida em todos os sentidos, da vida espiritual, e tudo na nossa vida é espiritual, nossa vida financeira, as coisas que Deus entregou nas nossas mãos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas vivem escravas do dinheiro sem perceber, trabalham sem descanso, guardam cada centavo, com medo de perder. Existem pessoas que o coração está preso pela avareza. Pastor, isso não acontece aqui. Não, aqui graças a Deus não acontece. Há famílias que se destruíram por causa da ganância. Há famílias que se destruíram por causa das amizades que se romperam por causa de dívidas, empréstimos dentro da família. Há ministérios que se quebram pela falta de confiança. E muitas vezes aquilo que diz respeito aos recursos financeiros tornam enfraquecidos as nossas relações, porque nós não sabemos lidar com aquilo que é muito importante e que Deus colocou para que nós sejamos aqueles que vão controlar, vão dominar, e não vamos ser controlados ou dominados. Quantas vezes o dinheiro parece governar as decisões mais importantes? Quando a gente olha para um Supremo e a gente vê os escândalos de corrupção no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o órgão mais importante e exemplo de idoneidade, exemplo de integridade para a nação, e a gente encontra tantos ali sendo investigados por corrupção. Há um ditado que diz assim: siga o dinheiro e você vai descobrir o coração. Há um ditado que diz assim, ó: siga o curso do dinheiro e você vai entender as motivações do coração. Há um Deus, um principado, o único que a Bíblia coloca em posição de Deus, porque nós entendemos que os deuses que se levantam, os principados que se levantam, todos eles na Bíblia são contestados, e a Bíblia diz assim: há um só Deus. A minha palavra diz que há um só Deus, não existe outros deuses, há um só Deus. Mas existe um outro Deus, num texto bíblico, em que o próprio Jesus vai fazer menção dele. E este Deus que eu quero dizer nessa noite é Mamon. O que significa? Servir a Mamon, eu vou explicar algumas coisas. Servir a Mamon, servir ao dinheiro, é viver
única e exclusivamente para a riqueza. Servir a Deus é confiar em Deus. Agora, é aqui que nessa noite a gente precisa entender o que a Bíblia nos ensina. Jesus usou essa palavra mamon, do aramaico antigo, para mostrar uma entidade que existe, e ela existe no mundo espiritual. Ela existe porque pessoas têm adorado esta entidade, pessoas a têm colocado acima de Deus. Quando Efésios é escrito, o texto está dizendo assim, no livro de Efésios capítulo 1, 12, diz: a nossa luta não é contra sangue, nem carne, mas sim contra principados e potestades, contra os espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Então a nossa batalha, ela não é no mundo carnal, mas ela é totalmente espiritual. E nós não lutamos contra o sangue e a carne, mas lutamos contra principados, contra potestades. Então Mamon é colocado nesta qualidade, neste lugar de principado, neste lugar de potestade, neste lugar de domínio, neste lugar de influência sobre o coração dos seres humanos. Quando Jesus declarou que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, e Jesus vai dizer: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Agora, na realidade, a expressão que ele usa é: não pode. E nós vamos ler o texto bíblico. Jesus vai dizer: não pode, não tem como a gente, como crentes, como cristãos, ser permitido, ser conduzido pelo espírito de Mamon. E aí nós vamos entender hoje, nessa noite. Sabe, a maioria das pessoas, incluindo os cristãos, elas creem que o poder real está no dinheiro. E eu vou provar isso biblicamente. Agora, eu quero mostrar para vocês, no livro de Josué, no versículo 24, capítulo 24, 15, Josué diz assim: escolham hoje a quem vocês vão servir. E Josué faz uma pergunta, ele usa uma expressão, colocando as pessoas na parede: escolham a quem vocês vão servir. Então, nessa noite, após o término da mensagem, vocês precisam escolher a quem de fato vocês servem. Como toda entidade demoníaca, o ataque principal não é direto, mas ele é encoberto pelo engano, pela astúcia com que o inimigo ludibria e ele assedia o nosso coração. Então, quando uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é vista como uma pessoa poderosa, e ela se sente segura com o dinheiro que ela tem, ela se sente segura com aquilo que o dinheiro produz a ela, ela se sente segura com tudo aquilo que o dinheiro proporcionou a ela. Não é diferente do mesmo que uma pessoa sente quando a vida dela está nas mãos de Deus. Ou você sente proteção vindo de Deus, não dos recursos, não daquilo que você tem, não daquilo que pode te proporcionar. E eu vou dizer isso, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Algumas pessoas, ao texto, algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram do quê? Do que a Bíblia diz? Se desviaram da onde? Então diga comigo: cobiça ao dinheiro é igual desvio da fé. Aí você vai perguntar assim: o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, nós somos alertados com relação a este inimigo que está tão próximo da gente para nos enganar, que é colocado no pé de igualdade de um Deus, que proporciona segurança, proporciona alegria, proporciona bem-estar, proporciona tudo o que Deus pode proporcionar. A única coisa que o dinheiro não pode proporcionar e impede igualdade com Deus é a salvação, porque a salvação não pode ser comprada. Agora detalhe: tudo que o dinheiro pode proporcionar também pode passar, porque a Bíblia diz assim: vocês ajuntam tesouros na terra, onde os ladrões escavam e roubam. Ajuntai tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então tudo aquilo que você pode pensar que Deus pode fazer a você, este falso, este principado, esta sensação, esse Deus, Ele proporciona. E é isso que a Bíblia está dizendo. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Então, se nós não sabemos lidar com o dinheiro, se nós não sabemos lidar com os recursos, se nós temos dificuldade de lidar com isso, e nós permitimos o dinheiro ser o controlador da minha vida, então é por isso que a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram. Diga comigo: atormentaram. A palavra atormentar é a mesma relacionada àquilo que vai acontecer no inferno. As pessoas que estiverem no inferno terão uma vida atormentada. Ou seja, hoje, talvez que você vai entender, o dinheiro te proporciona para que depois você seja atormentado por isso. É tudo que o diabo faz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, é o texto chave nosso, diz assim: ninguém, ele está dizendo, ninguém, e é ninguém mesmo, pode servir a dois senhores. Então Jesus está dizendo sobre dois senhores, dois que comandam, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele não está dizendo assim, é difícil. Ele está dizendo assim, você não consegue. Então, o cristão precisa ser alguém totalmente abnegado do controle daquilo que Mamon pode fazer na sua vida. Sabe, isso revela uma incompatibilidade espiritual. Ou seja, não pode, não tem como. Mamon, o que é Mamon? Mamon é um sistema espiritual, uma mentalidade, um espírito que tenta ocupar o lugar
que somente pertence a Deus. E quem falou isso? Jesus. Ou há de odiar a um e amar o outro, aborrecer um ou o outro. O que é mamon? Esse principado na perspectiva bíblica. Eu vou ler alguns textos para vocês. Lucas 16, 9 a 13. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas injustas. E depois ele vai dizer: se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Há uma explicação bíblica. Esta palavra mamon, que vem do aramaico, significa riqueza, significa a riqueza em que se confia. Aqui, nós não estamos falando de possuir bens, mas de depositar esperança, depositar identidade, depositar segurança nas riquezas. Salmo 62, versículo 10, diz assim, Salmo 62:10, Salmo 62:10. Vamos ler juntos? Não confiem na extorsão, nem se iludam com bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Presta atenção. Aqui está dizendo que não é para você ficar rico? Não. Aqui está dizendo que não é para você, vamos dizer, estou sempre, essa palavra sempre fugindo da minha mente. Aqui está dizendo que não é para você prosperar? Não, está dizendo que é para você prosperar. Aqui está dizendo o seguinte: olha, se você prospera, e se Deus te levar a prosperar, quem tem que controlar o teu coração não é a prosperidade que você tem, mas é Deus que tem que controlar teu coração. Então, se Deus te pedir para fazer algo com aquilo que você tem, você não vai ter problema. Vamos ver, olha, não confie na extorsão, nem se iludam com bens roubados. E aqui nós precisamos aprender, porque muitas vezes o dinheiro ganho desonestamente traz maldição sobre você e a sua geração. Em libertação nós fazemos libertação financeira. Estava esperando a chuva passar para contar uma coisa para vocês. Nós estamos cada vez mais sendo assediados por esta coisa aqui, maldita. 70% dos cristãos estão envolvidos em jogatina digital. Não confiem na extorsão, nem se iludam com bens roubados. Tudo aquilo que é ganho, de forma que não seja o suor, o seu trabalho, o seu investimento, a sabedoria que Deus te deu, a capacidade de multiplicar, a capacidade de fazer. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa:
Todo jogo, ele tem um propósito. Nenhum jogo existe aí para te fazer rico. O jogo existe para oprimir a maioria, para que alguns usufruam disso. E é aqui que a gente precisa entender. Agora, se Deus vai te dar uma empresa, um comércio, um negócio, sabedoria, você vai saber aplicar seu dinheiro, você vai saber onde investir seu dinheiro, você vai fazer, e você começa a prosperar, e começa a ganhar dinheiro, e começa a ficar rico, graças a Deus por isso. Você só não pode depositar no dinheiro a sua confiança. Você não pode depositar a tua vida nos recursos que você tem, e aquilo lá não pode controlar. Ó, não ponham nelas o coração. Tudo que você colocar como possibilidade de ou no lugar de Deus, é um Deus para você. Sabe, existe um princípio espiritual. Mamon se torna um Deus quando ele passa a ser fonte de segurança para você. Mamon se torna um Deus como ele passa a ser medida de valor pessoal para você. Quando ele passa a ser a base das suas decisões. Quando ele passa a ser o objeto de ansiedade e obsessão. E é aqui aonde o inimigo tem pego, sabe por quê? Na ansiedade de querer riquezas, entra na obsessão, entra na escravidão, para se tornar opressão no final. Eu quero compartilhar, mas eu estava caminhando, aí eu disse, ainda falei assim, hoje eu vou dizer que eu estava caminhando. Estou caminhando, irmãos, minhas camisas não estão servindo, está difícil. Eu não vou usar Mondial. Eu não escutei. O sabão, entendi. O sabão que a pastora Adriana comprou em casa. Mas, irmãos, e aí eu falei, eu preciso caminhar, porque no Metanoia a gente anda, né? E eu falei, eu vou caminhar. E eu estava caminhando, e vem um jovem, sabe que eu sou pastor, vamos conversar? Vamos. Me ajuda, pastor. Falei, posso te ajudar. O que você quer? Pastor, eu estou com um problema sério. Quando ele falou assim, eu estou com um problema sério, eu disse, tigrinho. Ele disse, tigrinho. Eu disse, você está devendo quanto? Ele disse, ainda não, estou devendo. Falei, e nem vai dever. Falei, aí ele disse assim, eu falei, qual é o seu problema? Ele falou assim, eu não consigo sair do jogo. Aí eu falei, por quê? Porque um dia eu ganho, outro dia eu perco. Um dia eu ganho, outro dia eu perco. Hoje eu levo vantagem, Tiago. O cara fala assim, hoje eu levo vantagem, mas amanhã. Eu falei, pronto, você caiu na rede da sedução, da obsessão. Aí ele falou assim, como que eu faço? Eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você, oração não resolve. Eu sei que vocês se escandalizaram agora, né? Eu falei assim, não adianta eu orar por você aqui que não vai resolver. Ele falou, não vai. Eu falei, não. Oração não resolve isso. Não. Eu falei, não. Aí deu vontade de falar assim, o que resolve é vergonha na cara. Mas eu não falei isso. Eu falei, o que resolve é uma decisão. Aí ele disse assim, como assim? Eu falei, você decide. E baseado na tua decisão, você começa a mudar o teu hábito. Eu estou ensinando pessoas aqui que estão escravizadas por jogos. E começa aqui, ó. Zumbis, tempo todo. Sim.
Tudo que controla a tua vida se tornou Deus na sua vida. Tudo que tira você da vida, de pensar, e te traz a opressão, é um Deus para você. Aí eu disse para ele assim, que eu vou ensinar para vocês aqui, como é que a gente vence o tigrinho. Não vou pedir para você levantar a mão, para você não se denunciar. Você vence o tigrinho matando o leão. Diga, matando o leão. Depois de sim, matando o urso. Diga assim, depois você mata o tigrinho. Como que é isso, pastor? É o que Davi falou. O tigrinho é o grande gigante Golias. Mas para matar o grande gigante Golias, ele precisa matar primeiro o leão. Davi disse assim para Saul: o teu servo matou um leão, o teu servo matou um urso, o teu servo vai matar o tigrinho, vai matar o gigante. Sabe como é que você vence o grande gigante da tua vida? Matando os primeiros, os pequenos, os hábitos que te fazem cair de joelhos diante do gigante. Como que é isso, pastor? Isso é libertação financeira. A Bíblia diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta ela, porque é melhor entrar no céu sem a mão, do que com a mão ir para o inferno. Se os teus olhos te fazem tropeçar, corta os teus olhos, porque olha onde vai, que eu vou chegar falando para ele, porque é melhor entrar no céu sem os teus olhos, do que ir para o inferno com os teus olhos. Se você não cortar, você vai morrer. E é assim que você faz, sabe como? Hoje, eu não vou acessar, eu vou determinar, eu vou orar, eu não vou jogar, eu não vou fazer. Você venceu o primeiro leão. Amanhã eu não vou jogar, eu não vou fazer, eu não vou me deixar de seduzir. Deixa eu falar para você, é a mesma coisa para a pornografia. Deixa eu falar para você, é a mesma coisa para a droga. Eu vou falar para você, é a mesma coisa para o cigarro. Eu vou falar para você, é a mesma coisa para qualquer vício que você tem. Você só vai conseguir vencer se você vencer uma batalha por dia, e todo dia você tem que vencer. Venceu o primeiro dia, venceu o segundo, venceu o terceiro, venceu o quarto, venceu o quinto, venceu o sexto, venceu o sétimo, primeiro ciclo, venceu o oitavo, o nono, o décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, segundo nível. Aí você vai, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º. Ei, por quê? Porque a Bíblia diz assim: aos 21 dias de jejum e oração feito por Daniel, Deus já havia mandado o livramento para Daniel. Quando você vencer 21 dias sem um maldito tigrinho, e não se deixou cair por ele, você agora tem o controle sobre ele. Parou? Não. Agora você vai consolidar. Você vai até o 40º dia. E quando vencer os 40 dias, por isso que se fala sobre 40 dias de jejum, por isso que Jesus estava ali, por isso que se fala sobre os 40 dias da arca, por isso que se fala dos 40 dias. Quando você vencer os 40 dias, deixa eu lhe dizer, o tigrinho, o filisteu, os demônios, a pornografia, o vício maldito, a cocaína, o cigarro e tudo aquilo que controlou a sua vida e dominou a sua vida, está debaixo dos seus pés, porque é lá o lugar que ele tem que estar.
A Bíblia diz que Deus te colocou em lugares celestiais e colocou debaixo dos pés todo o principado. Quando Mamon disputa, ele sempre disputa o senhorio. Ele vai sempre disputar o teu coração. A Bíblia diz em Êxodo 23, quando Deus fala sobre os mandamentos, Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que controla o teu coração, é onde está o teu tesouro. Colossenses 3,5 diz, compara a avareza com a idolatria. Coloca aí para mim Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e o que está escrito aqui? Que é? Então diga assim: toda cobiça é um feitiço de idolatria. Porque a cobiça controla teu coração. Sabe o que Deus pode te dar? Paz, segurança, identidade, futuro. Deus pode te dar. Agora deixa eu te dizer, o que Deus te dá aqui e na eternidade. O que Mamon te dá aqui, mas você não tem eternidade. O que te dá mais paz? Orar ou ter dinheiro guardado? Você dorme melhor quando ora ou porque sua conta está bem? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que Timóteo vai falar para nós. 1 Timóteo 6, no entanto, os que querem ficar ricos, caem, porque você quer vencer no tigrinho. E eu sei que o tigrinho é só um nome usado, irmãos. Os outros é tudo nome de demônio também, viu? Porque quer devorar teu coração. Em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens aonde? A mergulhar aonde? A mergulhar na ruína e na destruição. Presta atenção. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para que você aprenda a não permitir dinheiro ser o senhor de seu coração. Sabe, irmãos, Eclesiastes 5:10, por favor. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha aqui. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O cara ganhou na Mega Sena da virada e ganhou 600 milhões. Daqui a pouco, dá uma olhada, faça uma pesquisa daqueles que receberam uma bolada muito grande. E de repente não tem mais nada, porque não souberam lidar com ela. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. A Bíblia, ela é cheia de princípios, queridos. Provérbios 15, 27. Olha o que acontece dentro da sua casa. O ganancioso põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno
viverá. Sabe, irmãos, eu já vi casamento ser destruído por causa de dinheiro, noivado ser destruído por causa de dinheiro. Eu já vi pessoas perderem a vida por causa de jogatina. Eu já vi pessoas colocarem a família à falência por causa de jogos. E o texto está dizendo: ganancioso põe a sua família em apuros. Sabe, mamão gera medo constante do amanhã, ansiedade crônica, avareza disfarçada de prudência, relações quebradas, coração endurecido. Em Mateus 13, 22 vai dizer, os cuidados, Mateus 13, 22, quanto a 13, 22, quanto a semente que caiu entre os espinhos, é esse o texto? Este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. O que é que sufoca a semente lançada da palavra no seu coração? O engano das riquezas. Aquela semente que é semeada no culto à noite, aquela palavra que cai, que deveria germinar, o que acontece? Olha lá, as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a semente e ela não germina. Sabe por que muitas pessoas não se permitem crescer, frutificar e terem as vidas transformadas? Porque permite essas coisas dominarem o seu coração. Sabe, Mamon não destrói a fé de uma vez, ele sufoca a fé lentamente. É como uma cobra que enrola em você até asfixiar você, e você morre por asfixia. Sabe, Jesus confronta Mamon com o reino, diz: ninguém pode amar a dois senhores. Há um rei e há um reino, há um principado e há um reino, e ele é confrontado, sabe? E sabe o que Jesus vai dizer? Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque em primeiro lugar, o seu anseio, o seu desejo são as coisas do rei dos reis, do reino do rei dos reis. Sabe, Jesus, ele não demoniza o dinheiro, Jesus destroniza Mamon. É diferente. Ele não demoniza o dinheiro que você ganha, o salário que você tem. Ele destroniza aquele que quer controlar o que você tem. Sabe, irmãos, Lucas 16:10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu quero chamar o ministério de louvor. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Ou seja, se você e Deus vê que aquilo que você tem, a fidelidade sua, Ele vai te confiar mais coisas. Se aquilo que você tem, naquilo que você tem, você não é fiel, e é por isso que a Bíblia vai te ensinar algo. O que ela vai te ensinar? Provérbios capítulo 3, versículo 9, o que ela vai dizer? Honra ao Senhor com os teus bens. Provérbios 3, 9 a 10, honra ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus, Ele vai te ensinar na sua palavra. Olha aonde que Ele te ensina. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, 8, 2 Coríntios 9, 6 a 8,
Lembrem-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no Nada coração, mais. não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E esse texto não tem a ver com dízimo. Envolto em tua presença. Porque dízimo é fidelidade. Esse texto tem a ver com oferta. Embora nós os apliquemos a dízimo, mas ele não é dízimo, ele é oferta. Por quê? Cada um dê o que propôs no seu coração, ou seja, você dá uma oferta, aquilo que você propõe no seu coração. Sabe por quê? Porque quando você oferta, não é o que você entende que é a sua fidelidade. Por quê? Porque a sua oferta está ligada à sua generosidade, e generosidade é a ferramenta, é o instrumento que Deus usa para quebrar o espírito de mamão na nossa vida. Quando você é generoso, quando você vê alguém, tem uma parte que faz um dó menor, e você fala assim, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou abençoar. Então a generosidade está quebrando o principado na sua vida. Por quê? Porque ele não controla você. Agora veja o texto, olha, cada um contribua segundo, não é dízimo. Por quê? Porque o dízimo você sabe, cada um contribua, já é 10%, você sabe o que é, mas cada um contribua segundo o propósito do seu coração, é oferta, é generosidade, porque o dízimo, ele protege os seus bens, ele protege o seu ganho, ele protege o seu salário. Agora a generosidade, a liberalidade, prospera você. Sabe por quê? É como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, sabe uma coisa? Eu não sou só obediente à tua palavra, eu sou liberal, eu sou generoso, e porque eu sou generoso, o dinheiro não comanda a minha vida, Satanás não comanda a minha vida, Mamon não comanda a minha vida. Então a generosidade, sabe o que ela traz? Prosperidade. É princípio. Deixa eu te ensinar algo. Nós estamos quase só o nosso pessoal mesmo, então tá gostoso. Deixa eu dizer, universal do reino de Deus, quantos testemunhos você ouve de pessoas que prosperaram? Mundial do poder de Deus, quantos testemunhos de pessoas que prosperaram? Deixa eu falar, está tudo certo. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a igreja, tem a ver com o altar. Diga comigo, não tem a ver com a igreja, tem a ver com o altar. Diga assim, o altar eu construo em qualquer lugar, até dentro da minha casa. Então quando a pessoa vai lá para a igreja e ela fala assim, eu ofertei, eu dei liberalmente, eu ofertei, e depois ela conta o testemunho da prosperidade porque ela fez, deixa eu lhe dizer, amados irmãos, preste atenção na aula que eu estou te dando hoje. Quando você entrega a tua oferta aqui você já recebe a tua bênção, porque você fez com o coração. Eu não estou falando de dízimo. Toda pessoa que tem problema com dízimo, tem problema com dinheiro. Toda pessoa que tem problema com dinheiro é avarente. Toda pessoa que é avarento não é de confiança. Bem claro. A pergunta que eu faço é, entre os 12 discípulos tinha um que era ladrão. Por que ele era ladrão? Porque quando a mulher derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, o que ele disse? Por que não guarda isso daí para dar para os pobres? Mentira, era porque ele controlava a tesouraria, e ele que guardava o dinheiro. Sabe por quê? Porque o avarento, ele sempre ora para o outro que é liberal, e ele julga o outro. Sabe por quê? Porque ele é avarento. O mal já dominou o coração. Olha a sensação do sol. Judas já tinha sido dominado. Se você cantar a melodia, tem em cima de sol maior. Mas é Lá menor, Dó maior.
Agora detalhe, a pessoa Sol vem aqui, maior. ela entrega a Isso é sol oferta maior. dela. Se fosse tocar em dó mesmo, E ela vai ser abençoada, É totalmente porque ela diferente. construiu um altar de adoração. E a A ré mulher menor, do Vale de Labraço. depois faria Ele Fá construiu. e o dó. Detalhe, o que a igreja vai É fazer isso. com o dinheiro? então essa aqui É na outros verdade é sol 500. maior. Mas é o tom que você Aonde a canta. igreja eu vai entendi. administrar é responsabilidade da liderança. Essa Aonde que a você igreja cantar. vai aplicar é responsabilidade da igreja. O seu papel de cristão você fez, você entregou e você construiu um altar. Ó, o sol fá sustenido, ó. Como encaixa, entendeu? Irmãos, vocês não sabem, mas eu já vivi muitas coisas no reino. Eu fui pastor de uma igreja aonde alguém muito rico não depositava solar, o seu você só dízimo no sol, altar. João. Sabe por quê? Porque ela queria que eu saísse da igreja. E para controlar a igreja, ela controlava o dinheiro dela. Sabe o que ela fazia? Ela depositava o dinheiro numa conta específica. Sabe por quê? Quando eu saísse, então a igreja receberia o dinheiro. É que a música Deixa eu toda dizer, não tem nenhuma quer saber nota onde ela que está? demonstra Acho que que é você não quer sol, saber. tipo, não tem um resto. Sabe por quê? ali, né? Porque tem Não pessoas tem um que ré, tem acham um fá que podem sustenido. controlar o dinheiro que coloca no altar. Sabe por quê? Mas a Porque o cadência coração dele é harmônica assim. é sol. O que eu estou ensinando para vocês, amados, é princípio. O que você coloca no altar, sua parte você fez. A bênção já veio sobre você. Deixa eu lhe dizer, as decisões que a igreja vai fazer posterior a isso, diz respeito àquilo que a igreja vai, a liderança vai prestar diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta, você vai prestar conta, você vai prestar conta, mas você não vai prestar conta do que o dinheiro que você entregou. Por quê? Porque você já teve a bênção daquilo que você entregou. Amados irmãos, siga o dinheiro, você vai seguir o coração. Siga o tesouro e você vai conhecer o coração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não se tem autoridade na questão financeira quem não é dizimista e quem não é fiel. Nenhuma autoridade. Nenhuma. Por quê? Porque essa forma mais fácil de Satanás enganar. E como que Satanás engana? Como fez com Judas. E Judas foi articulador. A gente poderia pegar o dinheiro e dar aos pobres. Ai, mas olha, seria tão bem fazer isso. Não, o problema de Judas é que ele era avarento. E o texto hoje nos ensina sobre isso. Aí você fala assim: nossa, aquele irmão foi tão abençoado lá naquela igreja. Não é a igreja, é o altar que ele construiu. Porque a bênção, irmãos, ela vem sobre o altar que você constrói, sobre o altar que você, a sua oferta, sabe por quê? Irmãos, a oferta é sacrifício, é suor, é entrega, é renúncia. Então quando eu venho renunciar, eu venho sacrificar, e quando eu sacrifico no altar, há um sacrifício no altar, e quando há um sacrifício, a bênção vem, a glória se manifesta, e Deus libera a bênção. Mas eu retenho, então eu não tenho a bênção, eu omito, eu não tenho a bênção. Ninguém precisa saber o quanto que eu ganho lá, porque eu não quero dar o meu dízimo, eu não vou dar meu dízimo lá, porque eu não quero que as pessoas saibam o quanto que eu ganho, então a gente omite. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso diante de Deus, porque um dia todas as coisas serão reveladas, as intenções, as motivações do coração, e aí nós vamos entender quem de fato dominou, Mamon ou Deus. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, Deus te leva para o céu, mas Mamon te leva para o inferno, porque Mamon levou Judas para o inferno.
Deus trouxe você aqui nessa noite para fazer você entender algo. Há um espírito que domina, mas ele não pode dominar o seu coração. Ele está em todos os meios, ele está oprimindo, ele seduz, ele engana, ele arrasta, e ele diz para você: não seja fiel. Sabe, seu dinheiro vale, deixa eu dizer uma coisa, seu dinheiro não vale nada na tua mão, ele só vale quando você consagra no altar, porque aquilo que você consagra no altar, tem a bênção de Deus sobre aquilo que fica na sua mão. Os 10% que você entrega, a bênção de Deus vem sobre os 90%. Ah, pastor, mas é assim? Querido, não fui eu que escrevi isso. Ah, pastor, mas é assim? Não, querido, eu estou te ensinando o texto bíblico. Agora, a vida um dia vai ter um final, e aí nós vamos entender quem vai estar certo e quem vai estar errado. Se você viveu a vida pela sua motivação, ou se você viveu a vida pela motivação do poder de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite. Fica de pé. Deus te trouxe aqui para mudar alguma coisa no teu coração. Generosidade não é perda, é declaração do senhorio. Quando damos a Deus, declaramos que Deus é a fonte, que mamão não governa meu coração, que eu confio no reino e eu busco o reino, e eu estabeleço a justiça sobre a minha vida. Generosidade precisa ser um princípio espiritual, não é uma obrigação, mas tem que ser um princípio. Dar tem que ser um ato de fé, tem que ser um ato de adoração, tem que ser um ato de renúncia, tem que ser um ato de sacrifício. O ciclo bíblico é semeie, o ciclo bíblico é confie, o ciclo bíblico é colha, e o ciclo bíblico é reparta. Então eu semeio, eu confio, eu vou colher, mas eu vou repartir. Nada pode ficar na sua mão, por se ficar na sua mão, não tem a bênção de Deus. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Mas do que significa 5 pães e 2 peixes? Então eu entrego, e quando eu entrego, Jesus abençoa, e Ele diz: vai se multiplicar. E vai se multiplicar na mão de quem? Vai se multiplicar na sua mão que entregou. Não multiplicou na mão de Jesus, multiplicou na mão dos discípulos. E se eles dissessem assim: eu estou com fome, deixa eu pegar um peixinho para mim. Generosidade quebra o domínio de mamão. Deus não quer dinheiro, Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer suas riquezas, Deus não quer sua posse, Deus não quer o seu dízimo, não, Deus não quer. Deus quer o seu coração, e a prova do seu coração é quando você vem e entrega. Você acha que Deus está preocupado? Sabe, irmãos, Deus vai gerar recursos, Deus vai tirar, Ele é o dono da prata, do ouro, Ele faz o que Ele quiser. Ei, irmãos, é da noite para o dia, do dia para a noite. Eu quero orar com você, porque Mamon é o Deus da escassez, do controle, do medo, mas o reino de Deus é o reino da provisão, é o reino da confiança, é o reino do descanso. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão. Não haverá mendicância para aqueles que confiam em Deus. Deus não quer empobrecer, Deus quer prosperar você. Deus quer tornar homens e mulheres aqui ricos, prósperos, abençoadores, com mãos cheias para abençoar o reino. Ei, essas pessoas que não estão nem preocupadas, elas só querem ser abençoadas para abençoar. E aí Deus entra com a mudança de mentalidade. Sabe, irmãos, tem gente vivendo a mentalidade do Egito.
do medo, do acúmulo, da sobrevivência. Tem gente vivendo a mentalidade do deserto, a mentalidade da dependência sem maturidade, mas Deus te trouxe aqui para que você tenha a mentalidade do reino, a mentalidade da confiança, a mentalidade da provisão, a mentalidade da responsabilidade. Deus te entregou, ei, controle aquilo que está na sua mão, não seja controlado por isso. Controle seu dinheiro, não seja controlado por ele. Levante a sua mão aos céus. Deus, há mãos levantadas aos céus nessa noite, há mãos que estão aqui para receber algo do Senhor. Talvez elas estão esperando receber algo, e nós entramos da tua casa querendo receber. Senhor, nós já recebemos mais do que merecemos, nós já recebemos da tua graça, já recebemos o teu amor, recebemos a porção da tua palavra e recebemos uma revelação. Senhor, nós não queremos viver no espírito de mamon, nós não queremos viver no espírito, ó Senhor, de opressão, mas em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós queremos usar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos como ferramenta e não como um Deus. Nós não vamos permitir nada na vida se tornar um Deus na nossa vida, mas nós nessa noite entronizamos o único que é Deus, o único que é Senhor, aquele que recebeu todo louvor, aquele que tem as chaves nas mãos, aquele que abre a porta e que ninguém fecha, aquele que fecha a porta e ninguém abre, aquele que é o vencedor, e ao vencedor ele dará que se assente à sua direita e à sua esquerda. A ele nós honramos nessa noite. Senhor, o dinheiro não irá nos escravizar, o dinheiro não irá ser o nosso Deus, mas Jesus, o Senhor, é o nosso Deus. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Eu quero orar por vocês. Depois do ministério nós vamos cantar, e depois de terminar, entrando no lamento direto, você pode sair. Pai, leva a gente para casa agora. Obrigado por esses irmãos queridos nessa noite chuvosa. Senhor, começamos um dia tão gostoso nesta manhã e terminamos esse culto nessa noite. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. Obrigado pela direção do pastor Felipe em conduzir esses temas. Senhor, há um propósito eterno no nosso coração de entronizá-lo como Senhor nessa igreja. Senhor, não nos permita ser roubados, não nos permita ser furtados, sabotados por nada que impeça o Senhor. Deus, nós entregamos ao Senhor o controle da nossa vida e declaramos que o Senhor é dono e Senhor. Nós oramos assim: leva-nos em volta para casa, debaixo do teu cuidado, debaixo do teu paternal cuidado, e nós oramos para que o Senhor estabeleça a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus, e que ela se estenda à nossa casa. Leva-nos, e agora o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todo este povo aqui, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. E você diz o quê? Amém. Deus abençoe.